Bom, primeiro, nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, quem é o Verbo? Nós sabemos que o Verbo era Jesus, é a palavra. O Verbo se tomou carne, né? Então ele veio e habitou entre nós e, no entanto, voltou para lá, com a promessa de vir. Né? Agora, então eu não vejo dificuldade nenhuma. O caso de... Porque a sua pergunta, ela pode questionar assim, como é que a pessoa pode estar no céu se aqui diz somente Jesus? Olha, então eu diria o seguinte, o que vamos entender a respeito, né, a respeito então de Enoque, que foi transladado. Nós sabemos que Enoque, ele foi transladado, não é isso? Aquele homem que foi, Deus achou graça nele, né, foi achado graça aos olhos do Senhor, e Deus o tomou para si, ninguém viu. Para onde foi Enoque? Para o inferno? Onde foi? Até hoje não encontrou. O que vamos dizer a respeito de Elias? Elias, nós sabemos que Elias ele não morreu. Elias, ele foi arrebatado num carro de fogo. E aonde foi para Elias? É uma questão a se perguntar. Nós vemos na Bíblia também, lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 12, versículo 1 ao 4. E eu gostaria de ler, 2 Coríntios, capítulo 12, 1 ao 4, eu acho que isso vai dar luz aqui, essa pergunta que o irmão me fez. 2 Coríntios, capítulo 12, veja aqui fala de um homem que ele foi para o céu, né? E esse homem, nós sabemos que foi um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo, só um minutinho, no versículo 1 ao 4, diz assim, é verdade que não convém gloriar-me, mas passareis a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Interessante, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Né? E eu acho interessante aqui, para se explicar uma coisa, tem pessoas que colocam essa questão aqui do paraíso. Nós cremos num reino milenial de Cristo, que estará aqui na terra. Porém, nós temos que entender que a Bíblia fala num paraíso, e isso aqui não é aqui na terra. Nesse texto está falando no céu. Então, veja bem, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Então, Paulo ele diz de uma maneira muito discreta aqui, mas nós sabemos que é ele mesmo que foi arrebatado até o terceiro céu. Então, essa pergunta, nós podemos responder o seguinte, que é claro, Jesus como Filho de Deus é o único que veio por ele mesmo, entendeu? Ele veio, claro, enviado pelo Pai, veio, morreu na cruz, fez a sua obra e voltou para lá. Mas nós não podemos também achar que então isso é impossível alguém estar no céu, porque a Bíblia então, ela ia cair em contradição. O que diríamos de Enoque? O que diríamos de Elias? Né? O que diríamos de Paulo que foi arrebatado? E veja bem, e eu quero aqui aproveitar esse momento, o seguinte, que existem alguns segmentos que não acreditam na consciência após a morte. Eu teria aqui, e foi sobre isso, até que eu me centralizei, para mostrar, provar, né, biblicamente, a consciência da pessoa após a morte. Eu tenho aqui pelo menos 8 a 10 referências para provar biblicamente que não é que morreu, acabou, está dormindo, como eu tenho explicado aqui, essa questão de dormir, né, que alguns interpretam dormir, um está inconsciente, não é isso. Veja bem que Paulo, ele abre aqui um esclarecimento, dizendo assim, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Quando ele fala se no corpo ou no fora do corpo, ele está dizendo aqui, fica claro que ele acreditava que até mesmo fora do corpo, ele poderia ter espírito lá no céu. Mas ele coloca assim, olha, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Então cai por terra essa doutrina da inconsciência da alma da pessoa, tá entendendo? Isso nós entender aqui, e não é, claro, não é somente esse texto. Então, eu te respondo essa pergunta que você me fez, como é que fica o caso aqui, mostrando esses vários acontecimentos que teve. Sim. Entendeu? É a mesma coisa, Jesus é o primogênito daqueles que dormem, porque ele é o Senhor. Tudo começou nele. Mas isso não quer dizer que os mortos não vão ressuscitar, não. Ele é o primogênito. Ele é o Senhor, é que ele teve primazia em tudo. Certo. Você falou que tem alguns textos que mostram a consciência. Isso. Vamos analisar. Muito bem. Então vamos analisar. Eu citei esse aqui e eu acredito que já deixa muito claro essa passagem acerca do estado de consciência da alma.
Mas eu poderia ler também em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18 a 20, um texto, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 18 e ao 20. Olha aqui, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas do dilúvio. E aqui no capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Continuando assim: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem... Perdão, vou ler de novo. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O que eu quero aqui salientar é o seguinte: eu não quero aqui me deter o que é que ele pregou, se foi simplesmente para dar uma... dizer assim, olha, está concluída a obra redentora. Eu não quero entrar nesse mérito da questão. O que eu quero entrar no mérito da questão é que, veja bem, Jesus, no período da sua morte até a sua ressurreição, diz a Bíblia que ele desceu lá no Hades, nas partes inferiores da terra, e pregou aos espíritos em prisão. E quem eram esses espíritos em prisão? Eram demônios? Não, não era. Aqui deixa claro que eram aquelas almas, aquelas pessoas que viveram no tempo de Noé, que foram rebeldes quanto à pregação de Noé, no tempo do dilúvio. Tá? Mas durante esse período de sua morte, segundo a crença, ele não estaria no paraíso? Não, sim, e eu respondo assim, aí é uma pergunta que isso poderia ter dificuldade aquele que não crê em Jesus como Deus, né? Porque, veja bem, se eu perguntar para você, como é que você explica, Deus está aqui em Rio Grande da Serra, aqui no Brasil está, mas Deus está lá também nos Estados Unidos, na China, no Japão? Sim. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus, que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, nós cremos em Jesus, não com Deusinho de letra minúscula. Nós cremos que Jesus também é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 dentro de uma triunidade, uma divindade. Então, ele sendo Deus, ele poderia estar também no paraíso, como estar também lá no Hades, pregando. Entendeu? E eu gostaria de salientar um outro texto que reforça isso aqui, porque, veja bem, existem algumas traduções que eles mudam o sentido do texto, para muitas vezes virar um pretexto, onde fala da crucificação de Jesus. Nós sabemos naquele período de crucificação, quando Jesus foi crucificado, havia 2 bandidos, 2 malfeitores ao lado de Jesus. Um à sua direita e outra à sua esquerda. Um deles blasfemava, mas aquele que não blasfemou, que reconheceu, que se humilhou, o que é que Jesus falou para ele? Presta bem atenção, meu amigo telespectador, você que está me ouvindo. Existem algumas traduções que mudam o sentido da palavra. Mas eu peço a você, se você tem uma Bíblia, abra em Lucas, capítulo 23, versículo 23, e vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas 23, 23. Perdão, Lucas 23, 43. Perdão, Lucas 23, 43. Em verdade, disse Jesus, em verdade te digo, que hoje, presta atenção, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não falou, na verdade te digo hoje, que você vai estar. Não, essa versão espúria. A versão, as mais respeitadas do mundo, não diz isso. Aqui diz assim, em verdade te digo hoje, estará comigo no paraíso. Será que Jesus mentiu? Claro que não, né? Então aquele que se arrependeu foi para o paraíso. E onde é o paraíso? O paraíso é em cima, onde Paulo foi arrebatado até o 3º céu. E o inferno nós sabemos que é